Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam me ouvindo. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E o propósito deste canal é apoiar a educação e a formação profissional daquelas profissões que têm a topografia como um eixo diretor. Engenharia civil, engenharia de agrimensura, engenharia cartográfica, topógrafos, hidrógrafos, profissionais de geomática. A todos estas aulas são dirigidas para que reforcem sua formação profissional, recordem conceitos e assuntos que, às vezes, pelo passar do tempo, já estão esquecidos. E para os alunos do básico e de formação profissional, é para reforçar o seu aprendizado. Nesta parte 13, vamos tratar da precisão das fórmulas da projeção de Gauss e da amplitude do fuso da sua projeção para fazer esse mapeamento cadastral de Hannover. Vamos ver, praticamente, será uma aula além de cartografia, né, uma aula também de cálculo numérico em que vamos recordar alguns conceitos ao longo dela. Então vamos ver a largura do fuso de Gauss para abranger Hannover. Temos aqui esse mapa em que está assinalado a cidade de Hannover, lá do reino de Hannover, né? Mas aí seria a capital, né? Vamos dizer assim. Temos aqui outra cidade notável dessa história do nosso protagonista, que é o Gauss Braunschweig, talvez seja assim que se pronuncie. Foi a cidade onde ele nasceu e onde ele foi descoberto como um gênio já nos primeiros anos da sua infância. Já contei essa história para vocês. E vemos aqui também outra cidade notável nessa saga de Gauss que estamos analisando, do seu estudo das superfícies, para fazer esse mapeamento cartográfico, para fazer as plantas cadastrais do reino de Hannover, né? Temos aqui, então, essa imagem aqui ao lado que eu coloquei. Eu recortei desse mapa inteiro na internet. É um mapa histórico, né, do tempo de Gauss, 1820, para que nós tenhamos noção da escala. Então temos aqui a escala gráfica, e eu lembro a vocês que a escala gráfica é muito útil, principalmente agora, né, no meio digital, que nós podemos ampliar e reduzir as escalas das figuras, e estando representada a escala gráfica, a ampliação ou redução que a figura ou o mapa experimenta é acompanhada pela ampliação ou redução da escala gráfica. Então aqui na escala gráfica, ela é uma maneira de representar um comprimento, através de um segmento gráfico, um comprimento lá na Terra verdadeira. Então esse segmento preto aqui, essa amplitude aqui dele nesse mapa, representa 50 quilômetros. Então essa escala está graduada de 50 em 50 quilômetros. Seria então, por exemplo, aqui, se fosse 1 centímetro, mas é um pouco mais, né? Seria 1 centímetro em 50.000 centímetros. E já se poderia transformar essa escala gráfica em escala numérica. Mas a nós o que interessa é ver a largura do fuso. Então isso já vai nos auxiliar. Então, transportando esse segmento aqui de 100 quilômetros, transportando ele mais ou menos aqui para o mapa, nós temos aqui a largura do fuso da projeção do sistema UTM, que vai ser usada para fazer esse mapeamento cadastral de Hannover. O meridiano central desse fuso, escolhido por Gauss, passa pelo Observatório Astronômico de Göttingen.
Aqui na Alemanha, daquele tempo, é onde ficava o Observatório Astronômico, onde Gauss, desde 1807, passou a ser o seu diretor, e na função de diretor do Observatório Astronômico, lá de Göttingen, ele ficou responsável pelo mapeamento cadastral do Reino de Hannover. Era uma das funções do diretor do Observatório Astronômico. Já contei essa história também aqui em aulas anteriores, né? Então nós temos aqui então esse fuso com o meridiano central repetindo, passando por Göttingen, e nessa largura de 100 quilômetros, tomando-se então 50 quilômetros para cada lado, né? Um grau é mais ou menos uns 100 quilômetros, nessa latitude aqui de Hannover, que é perto de 53 graus, de modo que metade do fuso é de 30 minutos. Então o fuso de Gauss terá uma largura de 1 grau e a distância do meridiano central até o extremo do fuso será de 30 minutos. Temos então aqui a largura do fuso e vamos trabalhar com ela nessa nossa aula para estimar a precisão das fórmulas de Gauss para serem usadas nesse mapeamento cadastral. Nós já vimos na aula anterior, determinamos as fórmulas de Gauss com com a quantidade de termos da série muito grande. E será que terminamos a aula passada com essa pergunta? Será que é necessário usar todos os termos da série? Essa foi a pergunta que fizemos na aula passada, e nesta aula agora vamos procurar a resposta dessa pergunta para calcular o número de termos suficiente para fazer esse mapeamento. Então esse mapa é o mapa de Hannover e a fonte foi retirada do Wikipedia na internet. Então vamos ver a precisão das séries da projeção de Gauss. Chegamos na aula passada a essas séries aqui, depois de identificar os polinômios da série de função de variável complexa. Vocês devem estar lembrados, quem não está lembrado depois vai dando uma olhadinha nas aulas anteriores para ficar com um estudo bem consistente. Nestas expressões aqui, nessas séries, o delta lambda, a diferença de longitude, aquela distância entre o meridiano central e o extremo do fuso, ele é considerado aqui em radianos. E essas constantes e esses termos que aparecem aqui, M, A, B, C, D, E, F, já foram definidos nas aulas passadas, que são os valores daquelas derivadas sucessivas que compõem a série de Taylor que nós fizemos o desenvolvimento anteriormente. Eu lembro a vocês, então, quem já estudou e quem não estudou, fique sabendo, sobre o teorema de Leibniz. Leibniz era um matemático alemão, né, no tempo de Newton, né, antecedeu a Gauss, e Gauss conhecia todas essas obras, tanto de Leibniz quanto as de Newton, né? Então, nesse teorema de Leibniz, ele diz o seguinte: numa série alternada convergente, o erro cometido ao limitar a quantidade de seus termos é menor do que o valor do termo seguinte ao mantido. Vamos com calma, vamos ver o que isso quer dizer. Então fala aqui numa série alternada. Então o que é uma série alternada? Então reparem aqui os sinais dos termos. Aqui é o sinal mais, menos, depois o sinal mais, daqui o menos. Analogamente aqui nessa outra série, mais, menos, mais. Então é uma série alternada. É convergente. Esta série é convergente? Vejamos. Esse delta lambda, que é aqui o incremento lá que se dá aquela variável da latitude isométrica que nós vimos nas aulas anteriores, ele é tomado em radianos. Então reparem,
na página anterior a esta, nós vimos que o delta lambda era 30 minutos, né? O fuso era 1 grau. Então, meio fuso é meio grau, 30 minutos. 30 minutos em radianos é um número pequeno, né? 1 radiano são quase 57 graus 1 radiano. Pois, então, 30 minutos é um valor muito pequeno em radiano. Ao quadrado fica menor ainda. Depois, até elevado à 4ª potência, muito menor. A 6ª potência, muito menor. Analogamente aqui, a 1ª potência, a 3ª e a 5ª. Então, reparem que os termos vão ficando cada vez menores à medida que vai progredindo a quantidade de termos da série. Então, ela é convergente. Ela converge. Tá? Agora, sobre o erro cometido. Então, ao se truncar a série não parou aqui na 6ª ordem, mas podia ir aqui para a 8ª, para a 10ª, aqui podia ir para a 7ª, para a 9ª. Foi truncada. Então, disse aqui que a série foi truncada. Então, ela foi truncada aqui no termo de 6ª ordem, aqui no termo de 5ª ordem. E diz o teorema de Leibniz que o erro cometido ao se limitar a quantidade de termos é menor que o valor do termo seguinte. Então, nessas séries que estão aqui, o erro cometido, podemos afirmar, então, que ele é menor do que o valor absoluto aqui do termo de 7ª ordem, aqui de 8ª ordem, que seria o seguinte aqui, e aqui o de 7ª ordem, que seria o seguinte aqui. Isso daqui é, então, o teorema de Leibniz que diz isso, né? Então, vamos supor, se nós mantivermos o termo de 4ª ordem, esse termo de 4ª ordem aqui, vamos mantê-lo, o erro será menor que o valor do termo de 5ª ordem. Se nós truncarmos a série aqui no termo de 4ª ordem, o erro cometido será menor, quer dizer, o erro da série, o erro das fórmulas, será menor do que esse termo aqui de 5ª ordem. Então, se nós avaliarmos o valor absoluto desse termo de 5ª ordem, nós ficaremos sabendo qual é o valor do erro cometido no truncamento, consequentemente, qual a precisão dessa série. Então, vamos ao valor do termo de 5ª ordem. Então, já vemos, então, que o erro é menor do que, em valor absoluto, né, que esse termo de 5ª ordem. Então, o delta lambda, que é a diferença de longitude entre o meridiano central e o extremo do fuso, é 30 minutos. 30 minutos é igual a 1.800 segundos. Aqui eu cometi um engano, botei menos em vez de igual, um erro de teclado aqui, mas delta lambda é igual a 1.800 segundos. Então, 1.800 segundos dividido por aquele rho segundo é o valor dele em radianos. Então, em radianos, considerando eles em segundos, o delta lambda é 1.800 divididos por 206.264,86. Então, o termo E, que é a 5ª derivada, né, aquela expressão da 5ª derivada, nós já fizemos, já soubemos, já vimos em aulas anteriores, que é dada por essa expressão, n cosseno a 5ª de φ, depois esse parêntese aqui, que tem 5, tem um termo em tangente ao quadrado, outro tangente à 4ª, um termo em E' ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, esse E' aqui é a 2ª excentricidade do elipsoide, aparece ela aqui de novo, seno ao quadrado multiplicado aqui por 58, aqui por 14, então assim esse valor, né? A latitude de Hanover, para determinar o valor numérico desse termo, é 52,37052 graus. A longitude, 9,73322 graus. Essa é a latitude geodésica de Hanover, determinada por Gauss, lá em 1807 ou 1808, quando ele fez o levantamento cadastral. Então, vamos considerar como válidas para essa análise algumas aproximações.
essa excentricidade do elipsoide é um número pequeno. Se disser ao quadrado, é linha ao quadrado, é linha segunda excentricidade, é 0,00067, meio não sei o que, é um número pequeno. E podemos desprezar, então, os termos em que ele ocorre. Então, esses termos em que a excentricidade aparece, eles podem ser desprezados nessa análise que nós estamos fazendo, e isso não interfere em nada no propósito que nós queremos atingir. Então, essa quinta derivada, esse quinto termo, fica reduzido a esses três termos aqui, desprezando-se aqueles termos em que o E' ao quadrado e a quarta potência aparecem. E é ao quadrado, né? Ao quadrado. Então está ele aqui. Então 18 vezes a tangente da latitude de Hanover e aqui, ao quadrado, e aqui a tangente à quarta de Hanover, né? Que dá, fazendo-se essas contas, aproximadamente 28,12. 28,12 o quê? Nada. Metro sobre metro? Radiano, que a tangente não tem unidade, é cateto oposto, cateto adjacente. É a razão entre duas grandezas da mesma espécie. Então é um número adimensional a tangente. Então esse é 28,12 puro, né? O N é o raio de curvatura do primeiro vertical, lá da grande normal, e sabemos já que a sua expressão é essa. Como esse E ao quadrado é muito pequeno, nessa análise que estamos fazendo, então nós vamos considerado como sendo zero, esse termo aqui desaparece, e o termo N, então, fica sendo igual ao semi-eixo maior do elipsoide. E vamos considerar o semi-eixo maior do elipsoide como esse valor aqui, aproximado, que é aceitável nesta análise. 6.378,14 quilômetros, que é igual a 6.378,140 metros. O cosseno ao cubo de φ também vamos considerar praticamente 1, que ele aparece na expressão. E temos então aqui já podemos calcular o erro. Então o erro será menor, né, em módulo, que essa expressão aqui, delta lambda, a quinta sobre 120 vezes o E. O E já determinamos aqui, que é 28,12. Então o delta lambda é 1.800 sobre 206.265. Aproximei aqui 204,806, aproximei para 265, é válido. Elevado à quinta potência sobre 120, vezes 6.378, vezes lá, né, no caso, aqui, essa expressão aqui, que vale 28,2, né, em módulo. Então, ela aqui que o erro vamos considerar em módulo. Então, fazendo assim, então, essas contas, vocês depois, por favor, confiram, né? Botei notação científica aqui, essa divisão, ficou 5,061 vezes 10 a menos 11, dividido por 120, e esse valor aqui do 6.378, botei também notação científica, que ficou 6,3788 vezes 10 a sexta. Então, 10 a sexta vezes 10 a menos 11, vai ficar 10 a menos 5, e já facilita o cálculo mesmo na máquina de calcular, multiplicado por 28,12, tá? Percebendo, senhores? Isso aqui é um cálculo numérico, baratinho. Estão acompanhando? Tranquilo, né? Então, o erro, fazendo essa conta, tá ele aqui, né, esse numerador, o 5,061 tal, vezes o 6,37814 vezes 10 a menos 5 sobre 120, vezes 28,12, que é menor do que 1/10 milésimo do metro, menor do que 1/10 de milímetro. Então, o erro cometido ao se desprezar o termo de quinta ordem, quer dizer, ele é menor lá nas séries do que 1/10 de milímetro aqui. Essa, então, vai ser a precisão das fórmulas. O erro é menor do que 1/10 de milímetro. Então, vamos ver, então, vou mostrar para vocês uma outra maneira de fazer essa avaliação
mais rápida, que assim não é muito útil assim para o engenheiro numa primeira aproximação. Ele quer ter uma ideia do erro que está cometendo ao fazer uma aproximação de uma série, ou alguma coisa assim. Já usei isso já em outras aulas, eu usava isso assim como engenheiro e ensinando aos alunos, eu usava isso e ensinava aos meus alunos. Então, temos então primeiro essa conclusão, né? Para um fuso de 1 grau de amplitude, as fórmulas a seguir podem ser consideradas exatas. Então, essas fórmulas aqui, que vão até a 4ª ordem em delta lambda, elas podem ser consideradas exatas porque o erro cometido na prática lá, queremos o milímetro, né, sendo o milímetro aproximado, o centímetro exato, naquele trabalho de geodésia de Gauss, é isso que ele fez. E então essas fórmulas para aquele trabalho podiam ser consideradas exatas, quer dizer, as fórmulas sem erro. Então vamos ver essa maneira expedita que eu ainda há pouco comentei a vocês. Então vai ser por aqui. Quero achar o valor de n. Quero achar o valor de n aqui, um ΔN elevado a um n, que seria aquela ordem, aquela potência de ΔN. Esse n seria a ordem da derivada, a ordem daquele termo, multiplicado por aquele raio equatorial, né, do elipsoide, que fosse menor que 0,005 milímetros. Em outras palavras, eu quero que a casa do milímetro seja exata, em termos de algarismos significativos, e a do centímetro exata, e aqui o erro é meia unidade, esse erro aqui é metade da casa dos milímetros. Entenderam aqui? O erro cometido é 0,5 milímetros. Esse é o que eu quero impor aqui. Quero saber qual é o meu valor de n, qual é a ordem do termo, tal que o erro fique menor do que meio milímetro. Quer dizer, a casa dos centímetros é exata, e essa aqui dos milímetros vai ser aproximada, e o erro é menor do que meio milímetro. Então nós vamos ter aqui, temos que o delta lambda, já sabemos do fuso de Gauss, é 1.800 segundos por 206.265 segundos, isso fica em radianos, já vimos isso. E o raio equatorial, aqui vamos considerar aquele valor aproximado, 6.378,140 metros. Esse ponto aqui foi colocado a mais, né? Bastava só separar os algarismos. Não confunda isso aqui com aquele ponto decimal da notação inglesa, tá? Isso foi uma bobeada minha. São 6.378.140 metros, tá? Então está aqui a equação. Delta lambda n vai ser igual a 1.800 sobre 206,265 elevado a n, vezes o A, 6.340 km, quero que seja menor do que 0,0005. Essa é a equação que eu quero resolver. E a minha incógnita aí é o n. Como é que eu vou achar o valor de n? Qual é o valor de n para que essa desigualdade fique verdadeira? Então, vou tomar logaritmo em ambos os membros. Então, o logaritmo do primeiro membro vai ser menor do que o logaritmo do segundo membro, que a base é 10, então não vai trocar o sinal da desigualdade. Estou tomando logaritmo na base 10. Então, mantenho aqui o sinal da desigualdade. Então, pela propriedade dos logaritmos, n vezes esse logaritmo fica menor do que esse logaritmo que está assinalado aí. Então, para tirar o valor de n é igual, é só colocar isso aqui no denominador. E já coloquei e desenvolvi a propriedade dos logaritmos. Logaritmo de um quociente vai ser o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Aqui assim dei outra bobeada, aqui é um zero, eu digitei um O. Então aqui a mesma coisa nesse numerador, ficou esse logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Então é só fazer com a maquinazinha, eu fiz com a minha
calculadora do celular, fiz essa continha aqui e achei que o N é menor do que 4,9. E esse N, então, ele é um número inteiro. Essa ordem da derivada de tal ordem, tantas ordens, segunda ordem, terceira ordem, é um número inteiro. Não existe derivada de 4,9 ordem. Então, o N igual a 4, né? 4 é menor que 4,9, garante a precisão de 1 milímetro. Então, vai garantir a precisão de 1 milímetro. Tranquilo? Já tínhamos chegado a essa conclusão naquela maneira mais apurada, calculando-se com um cuidado maior, né? Mas isso aqui seria uma maneira expedita, mas é muito útil. Eu uso muito isso daqui, usava muito isso na engenharia. Essa maneira de determinar o erro de truncamento termo de truncamento de uma série, eu sempre usei muito isso. Bom, então vemos aqui a rede de triangulação de Hanover. Essa foi a rede de triangulação medida por Gauss, lá sobre a Terra, né? Mediu isso com Teodolito, direitinho, já em outras aulas, já comentei com vocês, já conversamos a respeito dessa rede de triangulação, como ele mediu, como ele calculou lá aquele coeficiente de refração para fazer a redução dos pontos lá de altitude, considerar as altitudes trigonométricas. Então aqui no caso a rede de triangulação feita por eles, reparem quantos triângulos ele mediu. Esses triângulos assim deles eram triângulos da ordem de 5 km, 7 km, 8 km, os lados dos triângulos. Então uma quantidade muito grande de triângulos que ele teve um trabalho bem feito, né? Um trabalho feito por Gauss. Trabalhou como geodesista, porque ele era um gênio pobre, né? Tinha que trabalhar. Ele tinha como eu falei em outras aulas, ele tinha lá uma bolsa, lá, uma mesada do Duque, e ele então trabalhava como engenheiro aí, o salário de diretor do observatório lá era um saláriozinho pequeno, não dava para ele, a mulher e 3 filhos. Bom, então eu quero aqui já começar a levantar uma questão com vocês. As coordenadas desses vértices da triangulação, elas são transportadas a partir do ponto datum. E o ponto datum da triangulação de Hanover, escolhido por Gauss, foi o Observatório Astronômico de Göttingen. Aquele era o ponto datum. Então ele determinou as coordenadas astronômicas daquele ponto datum, considerou-as iguais às geodésicas, como se geodésicas fossem, e transformou essas coordenadas geodésicas para as coordenadas planas, x e y, lá da projeção dele, por essas expressões que nós estamos aqui analisando e foram determinadas por ele, e a partir daquelas coordenadas plano-retangulares do ponto datum, tendo o azimute astronômico, que ele também determinou lá no Observatório de Göttingen, transformado em azimute plano. Depois também vamos ver como é que se faz essa transformação do azimute astronômico para o azimute da projeção de Gauss. Tem que se levar em conta a convergência de meridianos e a redução angular. Vamos ver isso direitinho, que isso aí é engenharia, isso é engenharia cartográfica. Acompanhe isso, que isso daí é o que se faz ainda hoje. Ainda hoje se faz isso. A triangulação, em vez de se usar o teodolito, usa-se o GPS lá para determinar os pontos. Mas se precisar usar uma triangulação como o Gauss fez, pode-se usar também. Então eu quero fazer uma pergunta a vocês, para vocês pensarem, terem dúvidas e colocarem suas dúvidas e sugestões nos comentários. Vamos aproveitar para desenvolver bem esses assuntos, que isso já é assim, já estamos entrando numa parte mais operacional.
Já não é tanto aquela parte teórica pesada, agora já é a parte utilitária da topografia, da geodésia, da cartografia. Está aqui a pergunta: se as fórmulas da projeção têm precisão de 1 milímetro, significa que a precisão das coordenadas transportadas na projeção de Gauss é 1 milímetro? Pensem bem. As fórmulas da projeção têm precisão de 1 milímetro, está lá. Gauss transformou as coordenadas geodésicas do Observatório de Hannover para planas do seu sistema de projeção e transportou essas coordenadas ao longo de toda a triangulação. Todos os vértices ficaram com coordenadas planas. Essas coordenadas planas transportadas têm a precisão de milímetro? Todo mundo acostuma levar as coordenadas até o milímetro quando faz o transporte de coordenadas, lá na geodésia, na topografia. Tem essa precisão? O que vocês acham? Então vamos à resposta. Não. Não? Por quê? Porque o transporte de coordenadas ele é feito com lados planos, e esses lados planos são deformados pela projeção de Gauss. Então, dependendo do grau de deformação e dos resíduos que fiquem ali das correções, o milímetro fica um pouco prejudicado. Não se pode afirmar que o milímetro é exato, ele fica um número ali aproximado, vai depender então de cuidados que se tomem no cálculo dessa deformação. A projeção não deforma os ângulos, mas ela deforma os lados. Então, outra pergunta. Como a projeção de Gauss deforma os lados? Como? Quero saber como a projeção de Gauss deforma os lados e como as correções são realizadas, né? De que maneira a projeção de Gauss deforma os lados? Vocês sabem como é que os lados são deformados? Qual é a função, a expressão matemática que rege essa deformação dos lados? Isso faz parte, né, da projeção de Gauss? Então não perca a próxima aula. Na próxima aula, então, nós vamos ver como é que a projeção de Gauss deforma os lados e como é que se realizam essas deformações. Então não percam a próxima aula. Terminamos aqui, senhores, fim. Obrigado por terem assistido esta aula. Coloquem suas dúvidas e sugestões nos comentários. Nós já estamos entrando numa parte prática. Quem tem acompanhado essa aula, mesmo que não tenha já apreendido todos os detalhes teóricos, mas muita coisa fica, já estão com uma base teórica melhor do que quando começaram a assistir às aulas do meu canal. Então coloquem suas dúvidas, sugestões nos comentários, para que aqui a gente troque ideias, e entre vocês também vão trocando ideias nos comentários que estiverem sendo feitos, e compartilhem essas aulas com colegas seus, com centros acadêmicos, deem o like ou unlike para o canal crescer e atingir mais pessoas, e inscrevam-se. Isto vai trazer mais importância ao canal. Então, senhores, era só isso, e até a vista, pessoal!